unindo astrologia e magia proibida na Idade Média ao pioneiro da necromancia, Antônio de Monmouth imagine um mundo onde a linha entre ciência e sobrenatural é tão tênue que um único erro pode custar sua alma, ou sua vida nas chamas da Inquisição. Na Idade Média, enquanto a Igreja condenava a magia como pacto com o diabo, homens como Antônio de Monmouth ousavam explorar o proibido, combinando astrologia e necromancia em segredo. Um manuscrito esquecido, De Ultis et Manifestis, revela como ele tentou dominar os demônios do cosmos, desafiando a morte e a fé. Pronto para desvendar esse mistério, como um apaixonado por história e ocultismo, já mergulhei em manuscritos antigos e arquivos digitais para entender o que movia os magos medievais. A necromancia, muitas vezes mal compreendida, era mais do que feitiçaria. Era uma busca por conhecimento em um mundo onde o sobrenatural e a ciência se entrelaçavam. Minha pesquisa, inspirada por estudiosos como Claire Fanger e Lynn Thorndike, explora textos raros como De Ultis et Manifestis de Antônio de Monmouth para revelar suas ideias revolucionárias. Com anos estudando filosofia medieval e esoterismo, trago uma visão clara e acessível sobre como esses pensadores desafiaram as normas de sua época. Se você já se perguntou o que levava alguém a arriscar tudo por magia proibida, este é o lugar para descobrir, com rigor histórico e uma pitada de fascínio pelo desconhecido, o véu do mistério na feitiçaria medieval. A feitiçaria medieval é um assunto que desperta fascínio, mas permanece envolto em segredos. Não é difícil entender por quê. A prática de magia era Durfoto by British Library on unsplashamente, perseguida, e os acusados enfrentavam punições brutais, muitas vezes sendo queimados vivos. Esse clima de repressão forçava os praticantes a operar nas sombras, deixando poucos registros de suas atividades. Ainda assim, fragmentos de textos e práticas sobreviveram, oferecendo uma janela para o intrigante mundo da necromancia medieval. Essa arte, condenada como obra de forças diabólicas, era muito mais complexa do que a Igreja queria admitir. Ela misturava tradições de diferentes culturas, como a magia judaica, que evocava anjos através da fumaça de incenso, e a magia astral árabe, com raízes no paganismo pré-islâmico. Havia também sistemas de conjuração demoníaca atribuídos ao rei Salomão e práticas herméticas que usavam astrologia para criar talismãs poderosos. O que torna esse período tão interessante é a diversidade de abordagens mágicas. Cada tradição trazia sua própria lógica, rituais e crenças, criando um mosaico de práticas que desafiava as proibições da época. Um texto em particular, De Ultis et Manifestis, escrito por Antônio de Monmouth no século XIV, se destaca como uma tentativa audaciosa de unificar essas vertentes em uma teoria coesa de magia astral necromântica. Sobrevivendo em um único manuscrito, esse documento é uma raridade, um vislumbre de como os estudiosos medievais tentavam compreender e sistematizar o oculto. Ele revela não apenas as técnicas, mas também a mentalidade de uma era onde o sobrenatural era tanto temido quanto desejado. A perseguição implacável aos magos tornava esses textos perigosos, mas também valiosos, pois representavam um conhecimento que poucos ousavam explorar. Este tópico é apenas o começo de uma jornada pelo universo da magia medieval, onde cada detalhe nos aproxima de um passado enigmático. Criminosa. Mas a história de Seco é mais complexa do que uma simples condenação. Sua queda provavelmente teve tanto a ver com sua habilidade de fazer inimigos na corte, quanto com suas palestras públicas sobre magia astral. Ele tinha um ego inflado, uma personalidade que não ajudava a conquistar aliados. No entanto, por trás de sua arrogância, havia um intelecto brilhante, obcecado por desvendar os segredos do cosmos e da magia. Seco não era tolo o suficiente para ensinar necromancia abertamente, sabendo que o Papa João XXII, um fervoroso antimágico, estava no comando. Em vez disso,
Ele escondeu suas ideias em um comentário sobre De Sphæra Mundi, um livro cosmológico do século XIII. Usando um truque retórico conhecido como non probo quod, não aprovo, apenas relato, ele discutia magia demoníaca, como se estivesse apenas explicando o texto. Era uma estratégia comum para abordar ideias heterodoxas sem parecer endossá-las, mas não foi suficiente para salvá-lo. Em suas palestras, Cecco propunha uma fusão teórica de astrologia com conjurações salomônicas, sugerindo que um feiticeiro poderia manipular forças demoníacas para diversos fins. Ele tentava se proteger com piscadelas e indiretas, mas a Inquisição não estava para brincadeiras. O comentário de Cecco sobreviveu, ainda disponível em latim, e é uma prova de sua ousadia. Ele não apenas desafiou as autoridades, mas também lançou as bases para pensadores posteriores, como Antônio de Monmo. Sua execução foi um aviso, claro aos estudiosos da época, mas também um testemunho da atração irresistível do conhecimento proibido. Cecco pagou o preço final, mas suas ideias continuaram a ecoar, influenciando gerações de magos que ousaram seguir seus passos. Ele é um lembrete de que, na Idade Média, a busca pelo oculto era um jogo perigoso, onde genialidade e imprudência caminhavam lado a lado. Antônio de Monmo, o mestre da magia astral. Se Cecco d'Ascoli foi um pioneiro trágico, Antônio de Monmo foi o sucessor que levou a necromancia astral a um novo nível. Nascido em Monmo, no sul da Itália, Antônio era um acadêmico respeitado, com um doutorado em artes, filosofia e medicina. Ele lecionou gramática na Universidade de Bolonha por volta de 1360 e, em 1384, assumiu a cadeira de astrologia, a mesma ocupada por Cecco anos antes. O que impressiona é sua coragem. Sabendo que seu antecessor foi queimado vivo, Antônio decidiu não apenas continuar o trabalho, mas radicalizá-lo. Essa bravura insana faz dele uma figura cativante. Pouco sabemos sobre sua vida pessoal, mas sua carreira acadêmica é bem documentada. Ele foi professor de filosofia e medicina em Pádua e escreveu um livro-texto sobre horóscopos, que incluía o horóscopo do imperador Carlos IV. Diferentemente de Cecco, Antônio parece ter evitado problemas com as autoridades. Talvez tenha aprendido com os erros do passado, evitando palestras públicas sobre magia ou inimigos poderosos. Sua obra mais notável, De Ultis et Manifestis, é um marco na história do ocultismo. Sobrevivendo em um único manuscrito do século XV, o texto é uma tentativa de sistematizar diversas tradições mágicas, judaica, árabe, salomônica e hermética, em uma teoria unificada. O que torna Antônio único é sua ousadia em assinar o texto, algo quase impensável na época. Textos ocultos eram geralmente atribuídos a figuras míticas como Salomão, para dar legitimidade. Assumir a autoria era arriscar a vida, já que a feitiçaria era considerada heresia. Antônio não apenas escreveu o livro, mas admitiu ter praticado as conjurações que descreve, como invocar demônios em noites chuvosas, desafiando a crença de que isso era impossível. Sua confiança e habilidade em navegar o ambiente acadêmico sem ser perseguido sugerem um homem astuto, que sabia equilibrar ousadia e discrição. Antônio de Monmo não é apenas um necromante, ele é um símbolo da busca incansável por conhecimento, mesmo diante do perigo. O que é necromancia astral? A expressão necromancia astral pode soar estranha, mas ela captura a essência de uma prática medieval fascinante, estudada aqui em seu contexto histórico. Na Idade Média, o termo necromancia já não se referia apenas à comunicação com os mortos, como nos tempos greco-romanos. Ele passou a englobar a conjuração e interação com seres demoníacos, vistos como entidades sobrenaturais que podiam ser controladas por rituais específicos. A parte astral entra porque os estudiosos medievais acreditavam que esses demônios habitavam as regiões aéreas entre a Terra e a Lua, uma ideia alinhada com a cosmologia aristotélica e passagens bíblicas, como Efésios 2:2, que chama Satanás de príncipe do reino do ar. Essas práticas são descritas aqui para fins históricos, não como algo a ser replicado. Esses demônios
não eram apenas criaturas caóticas. Eles eram influenciados pelos raios astrais dos planetas e estrelas, que os medievais viam como forças cósmicas poderosas. Assim, a necromancia astral combinava o conhecimento astrológico como os momentos certos para realizar rituais, chamados de eleições, com técnicas para invocar e controlar essas entidades. O resultado era um sistema sofisticado de feitiçaria, onde o mago precisava entender tanto o movimento dos astros quanto a natureza dos demônios. Por exemplo, um ritual ligado a Vênus poderia ser mais eficaz em um momento em que o planeta estivesse dominante no céu. Textos como De Utis et Manifestis mostram como essa prática era detalhada. Antônio de Monmo descreve demônios agrupados por signos zodiacais e direções cardinais, cada um com poderes específicos. Ele também explica como usar talismãs para canalizar essas forças, sem invocar diretamente as entidades, ou como conjurá-las para tarefas específicas. A necromancia astral não era apenas magia. Era uma ciência oculta, exigindo precisão e conhecimento profundo. Para os medievais, esses demônios eram prisioneiros de um cosmos ordenado, e o mago, com o ritual certo, podia explorá-los. É uma visão de mundo onde o sobrenatural e o científico se entrelaçam, revelando a complexidade do pensamento medieval. A estrutura de De Utis et Manifestis. O texto. De Utis et Manifestis é uma obra-prima de organização e audácia, estruturada como um argumento escolástico em 4 partes. Essa abordagem reflete o rigor acadêmico de Antônio de Monmo, que tratava a magia com a mesma seriedade que qualquer disciplina universitária. A primeira parte explora a teoria por trás das inteligências, o termo que ele usa para demônios. Aqui, ele discute onde essas entidades residem, na região sublunar, sua natureza maligna e os mecanismos pelos quais podem ser conjuradas. É uma base filosófica que mostra como Antônio via a magia como parte do cosmos, não como algo caótico. Essas ideias são apresentadas em seu contexto histórico, sem incentivo à prática moderna. A segunda parte foca nas operações ocultas, ou seja, como essas inteligências influenciam o mundo sem se tornarem visíveis. Isso inclui o uso de talismãs e objetos rituais que são objetos astrológicos específicos. Por exemplo, como anel florido quando um artista ascendente pode canalizar força guerreira. Terceira parte que dá nome ao texto trata das aparições manifestas, quando os demônios são conjurados para aparecer diante do mago. Antônio descreve como essas entidades podem ser vistas, muitas vezes em superfícies reflexivas como água ou cristais, e por que preferem se revelar a pessoas puras, como virgens. A quarta parte, infelizmente, está perdida ou nunca foi escrita. Ela provavelmente detalharia o como fazer da necromancia astral um guia prático para os rituais. É fácil imaginar por que Antônio hesitou em completá-la, ensinar. Magia explicitamente era um risco enorme, mesmo para alguém tão corajoso. Ainda assim, as 3 partes existentes são ricas em detalhes, combinando astrologia, magia salomônica e hermetismo em um sistema unificado. O texto também surpreende pela confissão de Antônio de que ele próprio realizou essas conjurações, até em condições adversas, como noites chuvosas. Essa ousadia, junto com a estrutura lógica do texto, faz de De Utis et Manifestis um documento único, que revela não apenas as práticas, mas o espírito de um homem disposto a desafiar os limites do conhecimento humano. As fontes e influências de Antônio de Monmo não criou sua teoria do zero. Ele se baseou em uma rica tapeçaria de fontes clássicas, islâmicas e mágicas. Sua familiaridade com textos astrológicos da antiguidade e do mundo islâmico mostra o quanto o conhecimento medieval era globalizado. Ele conhecia a Clavicula Salomonis, um texto salomônico que detalha rituais para controlar demônios, e o Ars Almadel, que descreve a invocação de anjos por meio de altares portáteis. Esses textos, junto com outros como o Secretum Secretorum pseudo-aristotélico, eram amplamente lidos na Idade Média e formavam a base de sua prática. Outro texto citado por Antônio, o de Angélica Fassier, parece explicar como demônios astrais usam forças estelares para influenciar o mundo,
mas ele está perdido ou talvez nunca tenha existido. Além disso, Antônio se inspirou em coleções mágicas contemporâneas, como a Suma Sacra Mágica de Berengário Ganel, composta por volta de 1343. O que diferencia Antônio é como ele sintetizou essas fontes em algo novo. Ele não apenas recopilou ideias, ele as organizou em um sistema coeso, onde astrologia e magia demoníaca trabalham juntas. Sua abordagem também reflete a influência do hermetismo, especialmente na criação de imagens mágicas, como talismãs, que capturam influências astrais. Por exemplo, ele descreve como um talismã feito sob a influência de Vênus pode aumentar a sedução, enquanto um feito sob Marte pode conferir coragem. Essas ideias têm raízes em textos como o Picatrix, um compêndio árabe de magia astral. A habilidade de Antônio em combinar essas tradições diversas, mantendo uma voz autoral clara, é o que torna De Ultis et Manifestis tão especial. Ele não era apenas um estudioso, era um inovador que transformou o conhecimento fragmentado de sua época em uma visão unificada do oculto. O legado de De Ultis et Manifestis. Embora De Ultis et Manifestis seja pouco conhecido hoje, seu impacto na história da magia é inegável. Sobrevivendo em um único manuscrito do século XV, ele é uma raridade que só foi plenamente publicado, em 2012, em uma edição crítica acompanhada de tradução. Antes disso, apareceu em 1934 nos estudos de Lynn Thorndike, mas em um formato acessível apenas a poucos. Sua obscuridade se deve à natureza esotérica do texto e ao fato de que ele desafia as normas da época. Na Idade Média, textos mágicos eram atribuídos a figuras lendárias para evitar perseguições. Antônio, ao assiná-lo, quebrou essa tradição, assumindo um risco enorme. O texto é mais do que um manual de magia. É um testemunho da curiosidade humana e da vontade de explorar o desconhecido, mesmo sob ameaça. Ele combina astrologia, magia salomônica e hermetismo em um sistema elegante, que antecipa ideias que só seriam plenamente desenvolvidas séculos depois. A ideia de um cosmos ordenado, onde demônios podem ser controlados por rituais precisos, reflete uma visão de mundo onde ciência e sobrenatural coexistiam. Esse sistema também tem potencial para inspirar criações modernas, como mecânicas de jogos que simulam a interação entre forças astrais e demoníacas. O legado de Antônio também está na sua coragem intelectual. Ele não apenas escreveu sobre magia, mas admitiu praticá-la, desafiando as autoridades religiosas e seculares. Sua habilidade em evitar a perseguição sugere uma mente estratégica, capaz de navegar um mundo hostil. Hoje, De Ultis et Manifestis é estudado por medievalistas e entusiastas do oculto, graças a esforços como os de Claire Fanger, que editou o volume Invoking Angels. Ele nos lembra que a Idade Média, muitas vezes vista como uma era de trevas, era também um período de intensa criatividade e busca por conhecimento. Antônio de Monmo é uma figura que merece ser redescoberta. Um necromante que iluminou os segredos de seu tempo com uma ousadia que ainda ressoa. Você gostou desse conteúdo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos conteúdos.